Amém? Abra sua Bíblia em 2 de Reis, capítulo 6. Rapaz, tem até gelinho aqui hoje para mim, ó. Não botam para tu não, viu? 2 de Reis, capítulo 6, versículo 8. A gente vai ler até a partir do versículo 8. Hoje tem uma família da Flórida aqui. Uma família bem fã da Flórida. Propaganda de graça, viu? A gente chega a levar um susto, irmão. Os irmãos gostam de fazer um susto. Benção demais ter eles aí. Amém? 2 de Reis, capítulo 6, versículo 8. Se você achou, fala achei. Se não achou, abre o app no celular, irmão. Não tem mais pretexto para você não achar. Fala assim: ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Fala comigo, guerra. Depois de reunir-se com seus conselheiros, fala comigo, conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em um tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por aquele tal lugar, pois os sírios estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Versículo 11: e isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. O problema é Eliseu, o profeta que está em Israel. Ele que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas escondido no teu quarto. Versículo 13: ordenou o rei: descubram onde está Eliseu, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou lá uma grande tropa com cavalos. Fala comigo, grande tropa, com carros e cavalos de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Versículo 15: e o moço do servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: meu senhor, o que faremos? O profeta Eliseu respondeu: não tenha medo. Fala para você agora: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Versículo 17: então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos do menino para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos, carros e cavaleiros de fogo ao redor de Eliseu. Fecha os teus olhos. Desde já me abençoa. Abençoa teu coração. Acorda o teu espírito e fala assim: acorda, espírito. Hoje nós vamos acessar lugares não acessados. Pai, no nome de Jesus, não acrescentando uma nova oração, não desfazendo uma antiga oração, porque eu creio, Pai, que da tua presença nós não entramos, porque dela não saímos. Pai, no nome de Jesus eu te peço, Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça, fala conosco nessa noite. Abra nossa mente para entender aquilo que a tua palavra fala, das coisas inefáveis, os segredos escondidos. Desperta o nosso coração para receber a semente do teu evangelho. Pai, no nome de Jesus eu também te peço: acorda o nosso espírito para as coisas do reino de Deus, para as coisas espirituais. Pai, no nome de Jesus eu também te peço, Pai, protege-nos essa noite, Pai, guarda-nos, tira de nós todo espírito de distração, tira de dentro de nós tudo aquilo que não condiz com os teus pensamentos, que não condiz com as tuas verdades. Pai, no nome de Jesus, abre os nossos olhos nessa noite, porque nós queremos ver. Vamos dizer juntos: abre os nossos olhos nessa noite, porque nós queremos ver. Pai, no nome de Jesus, eu faço minhas as palavras de João Batista: que eu diminua e que o Senhor cresça, para a honra e glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode se sentar, querido, fique em paz. Eu não sei quem estava aqui semana passada,
Eu sou muito abençoado. Eu não sei se isso mexe com você, irmão, mas eu sou muito abençoado com minhas palavras. Eu creio que... Irmão, se eu não sou abençoado com aquilo que eu te falo, eu não tenho autoridade para te falar. Eu sei que isso mexe, eu não sei por que isso mexe. Aliás, é estranho isso mexer. Muitas vezes, quando eu estou precisando de uma palavra, irmão, muitas vezes eu não boto um pastor desconhecido, eu boto para ouvir aquilo que Deus falou comigo. Por quê? Porque você precisa se lembrar daquilo que Deus te falou no monte, para quando você estiver passando pelos vales. Quando Moisés e Israel estavam no vale, Deus lembrou Moisés daquilo que ele falou para Moisés no monte. E muitas vezes a gente se desvia por causa disso, querido. Não é por falta de ouvir outro pastor falar, é por falta de lembrar aquilo que Deus já te falou. Você está me entendendo? Então eu fui muito abençoado semana passada, querido. Muitas pessoas foram abençoadas semana passada. Já ouvi testemunhos, e um deles até está pedindo: pastor, deixa eu compartilhar com a igreja. Irmão, só testemunho maluco. Gente que estava num cárcere, literalmente um cárcere privado, espiritual, financeiro, econômico, estava ouvindo pela internet, irmão. 3 anos de cárcere, 3 anos que nada destravava, na internet ouvindo, na parte que a gente falou assim: faz alguma coisa, faz algum ato profético, não aceita o fermento de Herodes. Ele começou a correr lá no trabalho dele, essa pessoa, e na segunda-feira, irmão, fala comigo, na segunda-feira, já recebeu um telefonema misterioso e um e-mail misterioso. Em um dia, ele viveu aquilo que ele não estava vivendo em 3 anos. Eu creio, irmão, que a estação virou. É que nem a gente falou semana passada, Marcos capítulo 8, da segunda pesca milagrosa. Os discípulos não eram qualquer discípulos, eram discípulos que já haviam visto. Fala comigo, já haviam visto. Então a partir dali, você precisa entender que aqueles discípulos em Marcos 8, eles não estavam mais numa dimensão, fala comigo, dimensão de fé. Você precisa entender que cada um de nós caminhamos e trafegamos em dimensões. Esse texto está falando de dimensões. O texto está contando a história de que um rei decidiu lutar contra Israel, os sírios. E toda vez que ele ia lá, vamos lançar uma bomba em tal lugar, e Israel já não estava mais lá. E ele achou que tinha espias lá, porque toda vez que ele chegava lá, Israel já não estava mais lá. Até que alguém se levantou e falou assim: não é espia, tem um profeta lá, rei, que até o que você fala no seu quarto ele sabe. O rei manda um exército que no original fala grande e pesado exército. Era como se o Donald Trump daquela época falou assim: manda todos os porta-aviões. Agora já parou para prestar atenção, irmão? Que ele aumenta o número do exército, não mais para lutar contra um exército, mas para ir contra um profeta. Parece-me que pela carne o rei da Síria sabia com aquilo que ele estava lutando. Ele manda o exército, está lá Eliseu com seu discípulo. O discípulo acorda mais cedo, vai dar uma volta, olha pela janela e libera a frase: meu pai, acorda, porque o Trump da Galileia está aqui. E tem porta-avião, tem tudo, é carros e cavalos, e a gente não tem nenhuma vara para ir contra eles. E a Bíblia diz que o desespero veio sobre aquele menino. Aí quando ele chega para relatar, fala comigo, um moço na carne, fala comigo, um moço na carne, chega para relatar um homem espiritual que está acontecendo. Ele fala: fica calmo, porque mais é os que estão conosco do que os que estão contra nós. Parece ou não parece que Eliseu estava numa outra dimensão? Eu sinto que Deus quer te levar para uma outra dimensão, querido. E hoje eu quero falar sobre isso. Anota, o tema hoje é uma nova dimensão. E voltando lá para Marcos 8, os discípulos viram a primeira multiplicação dos pães e dos peixes em Marcos 6. Sobrou 12. Aí eles veem a segunda multiplicação em Marcos 8, aí sobra 12 cestos. Aí nessa segunda multiplicação, eu falei semana passada, eles veem Jesus multiplicar pães várias vezes. Aí eles decidem entrar num barco, aí eles lembram de pegar um só pão, e eles olham para dentro do barco, veem que tem só um pão, e eles ficam o quê? Aflitos. Como que uma geração que viu Jesus fazer várias vezes a mesma coisa está aflita e ansiosa?
Ele não fará aquilo que eles já viram eles fazerem. Aí o que é que Jesus fala, Miqueias? Cuidado com o fermento de Herodes e com o fermento dos fariseus. Quem estava aqui semana passada sabe o que eu estou falando. Fariseus, religiosidade, tudo formatado. Você não está vivendo o milagre de Deus porque você formatou Deus. Deus te dá uma palavra, você automaticamente já formata o como. Se não for assim, não é de Deus. Se cair para frente é Deus, se cair para trás é Satanás. Quem já ouviu isso? Antigamente se veste paletó e gravata é pastor. Antes não era. Agora se o cara não é bombado e tatuado, ele não é pastor também. Por quê? Porque a gente tende a formatar aquilo que o céu nunca colocou um formato. Porque a minha Bíblia diz que a fé que nasce em mim e em você, ela não é como um lago que eu posso dar nome e forma. Ela é como um rio que nasce do teu interior. Mas o que me parece é que aqueles discípulos, fala comigo, aqueles discípulos, eles viram algo, mas eles ainda não estavam vivendo aquilo que eles estavam vendo. Eu não tenho tempo para falar isso hoje, mas existem várias dimensões que a Bíblia diz. Quem não crê em Jesus está na dimensão da incredulidade. Fala comigo, incredulidade. Não crê em nada. Às vezes não crê nem que em Deus existe. Aí você aceita Jesus, se converte. A Bíblia diz que o Espírito dele testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Aí a gente acessa uma nova dimensão, que é a dimensão dos filhos de Deus, que é a dimensão da esperança. Por isso que a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Aí você amadurece. Agora você não anda só por esperança, emocionado, esperando algo acontecer. Você anda por fé, porque você sabe que o que você vê e toca não é o que é palpável, mas aquilo que o Espírito Santo fala com você. Porque não andamos por vista, mas andamos por fé. Mas existe uma quarta dimensão. Fala comigo, quarta dimensão, que não é a da incredulidade, que não é a da esperança e nem é a da fé. E eu creio que tem muitas pessoas que Deus está querendo tirar você da dimensão da fé hoje. Você fala assim, pastor, me tirar da dimensão da fé? Sim, irmão. Porque quando você abre o livro de Lucas, capítulo 1, Lucas está falando assim, meu amado Teófilo, aqui estão escritas todas as coisas que eu ouvi, fala comigo, que eu ouvi e vi Jesus fazer. Porque a partir do momento que você vê algo, você saiu da dimensão que você crê apenas. Você entra na dimensão da experiência. É a dimensão que a gente pode dizer, a dimensão da bênção, da experiência. Você não precisa mais crer, irmão, você já viu. Se eu te contar que eu vi um peixe voando com a cauda de dragão, você vai crer? Não. Mas se você vê, você já não está mais numa situação de incredulidade, de esperança e nem de fé. Você agora está numa dimensão de que você vive, você tem experiência com aquilo. É uma direção de experimentar, irmão. E era essa dimensão que Eliseu estava. Por que eu estou te falando isso? Porque tem batalhas na tua vida que quando você amadurece, não adianta mais, incredulidade não dá. Não adianta mais andar na dimensão da esperança. Vai dar certo, pensamento positivo, vamos declarar, vamos decretar. Não funciona. Não funciona também a dimensão da fé. Não estou vendo, mas eu sei que vai acontecer. Não, nessa dimensão do monte, da batalha, você precisa estar na dimensão da experiência. É a dimensão, irmão, que você está experimentando agora. Fala comigo, experimentar é diferente de crer. Porque o crer é quando eu tenho convicção que a maçã existe. Mas depois que eu comi a maçã, eu não preciso crer. Quando o menino chegou para Eliseu e falou assim, Eliseu, quem mandou tu fofocar, Eliseu? Para com essas revelações, Eliseu vai profetizar boa nova, vai profetizar o ano da extensão, do alargamento, do crescimento. Eliseu, para com esses caô de ficar dizendo onde é que vai estar o rei da Síria. Ele soube que tu está contando as coisas, e agora tem um exército com carros, cavalos e cavaleiros. Eliseu, você não está entendendo, a gente vai morrer, Eliseu. Mas onde é que Eliseu estava? Não mais na dimensão da fé, ele estava na dimensão de quem já experimentava
algo que aquele menino na carne não estava experimentando. Porque, irmão, aqui na igreja tudo é bonitinho, mas no meio das tuas aflições, das tuas decepções, das tuas lutas, dos teus medos, só existe uma pessoa em cima daquele monte, e é você. E você existe em dois: tem um menino carnal e tem um maduro espiritual. E quando vem a batalha, o menino carnal grita: não vai dar, vamos morrer, vamos perder, falimos, quebramos, perdemos o visto, perdemos a casa. Mas aí está o homem espiritual falando: ei, não! Maior é o que está conosco, mais é os que estão conosco do que contra nós. Nessa dimensão aqui, a tua humanidade sempre vai te atrair para a ansiedade, para o desespero, para o medo. Porque isso é o que todo menino na fé faz. Ele se desespera. O homem carnal sempre será intimidado, mas o homem espiritual jamais será abalado. Por que eu estou te dizendo isso? Porque você precisa entrar numa dimensão em que você não pode ser abalado. Pastor, onde é que está essa dimensão? O que Jesus fala? Tem coisas que a traça corrói, o tempo destrói e o ladrão rouba. Mas tem coisas que Deus te dá, que a traça não corrói, o tempo não destrói, o ladrão não rouba. Você precisa entender, querido, que nessa montanha só está em você. Mas sabe o que é interessante? O menino chega desesperado. Fala comigo, desesperado. Se eu sou Eliseu, o que é que eu faço? Manda carta para o rei de Israel. Eu estou ajudando esse camarada aqui o tempo inteiro, dizendo: olha, vai ter míssil aqui, vai ter míssil lá, desvia. Então manda chamar ele, porque a gente vai fazer o quê? Manda chamar o exército. O que Eliseu faz, querido? A Bíblia diz que o menino traz o relato. Aí o que Eliseu faz? Olha o que a Bíblia diz, versículo 17, 2 Reis. E Eliseu gritou? Não. Eliseu pediu ajuda? Não. Eliseu ligou para o pastor e falou assim: pastor, ora por mim, eu estou desesperado. Irmão, não tem problema, irmão, ligar para o pastor. Mas tem hora que muitos de vocês mandam mensagem para mim assim. Eu fiz: meu Deus, não entenderam ainda. Acredite você ou não, tem gente que liga para mim e fala assim: pastor, vem aqui expulsar o demônio do meu vizinho. Eu fui: vizinho é teu, o demônio é teu. Oxê, como assim, irmão? Quer vir aqui só pegar a benção, mas não quer tirar o capeta do outro? Não, querido. O que a Bíblia diz que Eliseu fez? Fala comigo. Eliseu orou. Não, mas tem um exército, pastor, batendo na minha porta. Se eu não pagar o aluguel amanhã eu sou despejado. Se eu não resolver esse pepino, a minha empresa vai quebrar. Se eu não tomar esse tal do remédio, é morte. O médico disse que eu morreria. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Isso é o que o teu menino carnal está te dizendo. Está arquitetando, está sempre te puxando para baixo, para a humanidade. Mas existe, fala comigo, uma quarta dimensão. A dimensão da experiência, que já está sobre a fé. E fala assim: eu já vivi isso. E de onde eu estou não existe doença, não existe morte. E quem está a nosso favor é muito mais do que os que estão contra nós. Por isso que a Bíblia diz que Eliseu orou. Fala comigo, Eliseu orou. Por quê? Porque quem ora se eleva. A oração, irmão. O avião, querido, o avião é aquela invenção do ser humano que ele te leva para o primeiro céu, que é o céu atmosférico. Isso é o que o avião faz. O Elon Musk agora, com o jato dele, o foguete dele que dá ré, ele te leva agora no segundo céu. Mas existe um instrumento, fala comigo, um instrumento que ele tem a capacidade de passar o céu atmosférico, passar as galáxias, passar o espaço, levar onde o foguete do Elon Musk não te leva. E esse instrumento se chama oração. Por isso que Eliseu olhou assim e falou, e Eliseu orou, porque ele sabia, irmão, que ele não precisava de avião nem de foguete, era de oração, porque a oração iria elevar o espírito dele, para que ele pudesse ver, mesmo como menino carnal, como homem espiritual. Quantas vezes você já chegou em casa, irmão, oprimido, deprimido, e você orou e saiu lá grandão, grandão da Galileia, né? Você sai de lá assim, cadê esse diabo para dar uma tapa na cara dele? Você entra pequenininho, minguado, mas quando você sai da oração, você fala assim, cadê o gigante? Por isso, irmão, que a Bíblia diz que o exército, fala comigo, um exército
por meses ouviu Golias gritar: não tem homem. Não tem homem aqui em Israel, não? E a Bíblia diz que todos os dias de manhã Golias gritava, perguntando se tinha homem. E os homens se amedrontavam, ao ponto que Saul estava com medo na tenda. Aí um menininho de 14 anos, irmão, foi levar pão para os irmãos, porque nem tamanho para caber a armadura ele tinha. Porque em Israel só não ia para a guerra quem não tinha tamanho, fala comigo, tamanho, para caber a armadura. Não era idade, irmão. Se Davi fosse o Noah, estava na guerra. O Noah é mais alto que eu. Porque não era idade, era tamanho para caber a armadura. Mas esse é o decreto da terra. Talvez você já ouviu muito isso. Você não tem tamanho para se encaixar aqui ou ali. Mas a Bíblia diz que Davizinho chegou com um pão. Fala comigo, pão. Entregar para os irmãos, e ele ouviu. Quando Golias falou assim: não tem homem em Israel, Davi, meu irmão, se indignou dentro dele e falou assim: quem é esse incircunciso filisteu? O que ele estava dizendo? Ele tem tamanho, eu não tenho, mas eu tenho uma coisa que esse homem não tem: a aliança com Deus. Incircunciso, ele está falando: tu tem tamanho, tu tem armadura, tu tem espada e tu tem exército. Eu não tenho nada disso, mas eu tenho aliança com Yahvé, aquele que é, que era e que há de vir. Eu não estou mais numa dimensão de incredulidade. Eu não estou mais numa dimensão de que eu espero que as coisas vão acontecer, ou que eu tenho fé que elas estão acontecendo. Eu já estou numa dimensão que eu vi leão ser morto, urso. Eu vejo Yahvé todos os dias. Ei, o que é que você quer? E sabe o que eu percebo, irmão? A gente se tornou uma geração de crente, irmão, que é a geração dos crentes que estavam prestes a entrar na terra prometida. A Bíblia diz que eles estavam prestes a entrar. 2 de Crônicas 14. E eles olham para os gigantes e olham para eles. Fala comigo, olhou para o gigante? É grande, é enorme, tem espada, tem armadura. E eles olharam para eles e falaram assim: aos nossos olhos nós éramos como o quê? Baratas. Fala comigo, barata, inseto. Mas 2 deles voltaram diferente, Miquel. Josué e Caleb. Dos 12, 10 falaram assim: sou barata, sou baratinho, insetinho de Jeová. Quando o diabo aparece eu faço: por favor, você pode parar com isso? Será que o Senhor poderia deixar minha vida em paz? Tem gente que é assim, irmão. Oh pastor, meu Deus do céu, Pieps. Mas havia 2 que não, irmão. Eles olharam para os gigantes e falaram o quê? Qual foi a resposta de Josué e Caleb? Eu vou te dar uma revelação para o resto da tua vida. A Bíblia diz que eles falaram assim: ei, e eles são como um pãozinho do café da manhã. Está lá, está na Bíblia. Enquanto 10 estava falando: nós somos como inseto, eles vão nos devorar. 2 falaram assim: não, quem vai comer eles somos nós. Eles são o pãozinho do café da manhã. Por isso, irmão, quando os discípulos olharam para o tamanho da seara, meu Deus, eles falaram assim: é muita luta, é muito demônio para expulsar, é muita faca para fugir, é muito soldado para correr. Eles olharam para Jesus e falaram assim: Jesus, fala com ele lá, que tu tem intimidade para mandar mais trabalhador. Aí Jesus faz o quê? Ora. A verdadeira oração do Pai Nosso, Lucas 11, foi num contexto que os discípulos estavam amedrontados. E qual foi a oração? Porque a oração o que, irmão? Ela te eleva. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quem disse primeiro? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus não estava te ensinando a orar pedindo provisão. Ele sabia que no meio da oração que você falasse assim: Pai nosso que estás no céu, você já ia ser levado. Aí você não ia mais ser uma geração que ia dizer assim: vamos correr do gigante. Não, pão nosso de cada dia me dá hoje. Sabe o que Jesus estava ensinando eles a orarem? Quando você ora, você se levanta ao ponto que você não ora mais: Pai, manda mais trabalhador. Você vai dizer: me dá o gigante de hoje que eu vou devorar. Me dá o leão de hoje que eu vou matar. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você está me entendendo? É nesse ambiente que muitos de nós
nós se encontram, queridos. Mas sabe o que é que você precisa? Não é de mais culto, eu sou pastor de igreja. Não. Você precisa de orar mais, irmão. Porque não adianta você vir aqui todo domingo e você não se encontrar com ele em nenhum dia da semana. Pastor, mas eu vim aqui se encontrar com Deus. Você veio se encontrar com Deus aqui porque você é carnal. E é ok ser carnal. É ok ainda estar no ambiente da incredulidade, porque você vai passar por essa fase. Mas eu posso ferir o teu orgulho de novo? Toda vez que eu venho para cá no domingo, eu não venho aqui me encontrar com Deus, irmão, eu venho trazer Ele. Por quê? Porque a partir do momento que você entende quem você é, Deus não mora mais fora, Ele mora dentro! Dentro de você! Para de olhar para os teus desafios como se você estivesse sozinho, precisando de ajuda, quando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, o general de guerra, Ele está dentro de você. Então não é Deus, por favor, me ajuda. Não. Muda a canção. É assim, diabo, pede ajuda que eu cheguei. Você percebe que aquele menino, mesmo servo de Deus, ele ainda estava numa outra dimensão? Você percebe? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quando ele orou, Deus respondeu e disse: vou mandar os exércitos, ou os exércitos já estavam lá? Hein? E por que todas as vezes que a gente entra para orar, a gente espera a resposta depois? Gênesis capítulo 22, versículos 6 a 13. Quando Abraão estava prestes a matar Isaac, eu vou ler para vocês. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho. E ele tomou o fogo e a faca na sua mão. Foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: pai, eu estou vendo a faca e a lenha, e lá em cima está o altar. Onde é que está o sacrifício? Essa foi a pergunta de Isaac. Onde é que está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. Então disse Deus a Abraão, então disse Abraão: filho, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. Assim caminharam juntos, versículo 9, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaac seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Versículo 11, fala assim comigo: mas Deus bradou dos céus: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse Deus: não estendas a tua mão sobre o teu menino e não lhes faça nada, porque agora sei que temes a mim e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos e viu, e eis que um carneiro, um cordeiro estava atrás dele, amarrado pelas pontas do seu chifre. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu os holocaustos em lugar de seu filho. O exército chegou depois, eu já estava lá. Os carros e os cavalos e cavaleiros chegaram depois, eu já estavam lá. Então por que ele só viu depois? Percebe que quando Abraão está prestes a matar o menino, Isaac já está até amarrado. Aí a Bíblia diz-me que Deus bradou do céu. Antes de Deus bradar, a pergunta de Isaac foi: pai, onde é que está o cordeiro? O que é que Abraão falou? Não sei, não estou vendo. Mas ele vai o quê? Providenciar a dimensão da fé. Você não está vendo, mas você crê. Mas antes que a faca chegar até o corpo de Isaac, a Bíblia diz que o céu bradou, Deus falou. E a partir do momento que Deus falou, irmão, Abraão passou a ver uma provisão que ele não via.
A partir do momento que Eliseu orou, o menino passou a ver aquilo que ele não via. Não foi o céu que se mexeu, não foi Deus que reagiu, não. Foi a tua oração que te tirou de uma dimensão de incredulidade e te catapultou para uma dimensão onde as coisas já acontecem. Até Deus falar, Abraão não viu nada, mas quando Deus falou, onde é que estava o cordeiro? Atrás dele. Tem coisa que você está esperando resposta e ação de Deus. Deus está falando assim: abre os teus olhos, a provisão já está lá. Aí tem dia que você está aqui, nossa amor, tive uma ideia sensacional, agora eu sei como é que eu vou resolver aquilo. Não, irmão, a ideia sempre esteve lá. Já percebeu, Danilo, que na criação Deus criou todas as coisas? Criou o quê? E por último ele criou o quê? O homem. O homem bebe e o homem come. Quando o homem acordou, a Bíblia diz que ele teve sede e teve fome. Mas antes do homem ter sede e ter fome, Deus já havia criado aquilo que o homem precisava. Tudo que ele precisava era acordar. Tudo que você precisa é acordar. Tudo que você precisa é abrir os teus olhos para ver o que já está lá. Abraão, ei, abre os olhos, eleva os teus olhos. E a Bíblia diz que Abraão ouviu e elevou os olhos e viu. A provisão de Deus já estava lá. Fala para o teu espírito: acorda, acorda. A necessidade chegou, mas Deus já criou a provisão antes da necessidade aparecer. Tudo que você precisa é acordar. Olha comigo, estou entendendo. E o que é que você precisa, irmão? Eu ouvi Deus falar. Agora a gente pode aprofundar as coisas? Amém? Semana passada eu recebi uma profecia. Eu via uns pastores amigos nossos. Era muito engraçado, irmão. A gente era amigo de dois pastores que todo culto eles davam uma profecia um pro outro. Lembra? Eu ficava assim, que mistério é esse? Aí como deve ser quando eles estão brigados, né? Pede perdão à tua serva, né? Aí semana passada eu recebi uma profecia da irmã aqui. Eu fiz, oxe, que estranho. Não, porque eu lembrei, né? Não, Deus te usa, óbvio, muito, né? Mas aí, Júnior, imagina a Patrícia chegar. Chega já, né? Eu já vi tua cara de... já, entendi. Não vou tocar nem no assunto. Aí, irmão me deu uma palavra, ó. Pode liberar, tá bom. Porque tem coisa, irmão, que a gente vai digerindo, né? Faço que nem aquelas águias velhas. Eu vou mastigando para entregar a papinha na tua boca. Mas eu sinto que Deus quer te levar, irmão, numa nova dimensão. E se você não vê, você não usufrui. Porque você não precisa de campanha, irmão. Você precisa de ver. A pergunta que eu te faço hoje é: ok, eu já entendi, a provisão está lá, Deus vê, dimensões, já entendi. Mas aonde que estão essas bênçãos? Aonde que estão essas provisões? É interessante que o maior teólogo do Novo Testamento, Paulo, fala em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou. Está no passado? Tá. Ele não está dizendo abençoando e nem abençoará. Olha só, nos. Então, irmão, tu já é abençoado. Então eu não venho para o culto para receber uma bênção. Eu venho para o culto porque eu já entendi que Ele me abençoou. Entendeu? Todas as vezes que eu venho pedir, eu não entendi quem eu sou. Porque se eu entender quem eu sou, Paulo já está dizendo: bendito seja Deus Pai de Jesus Cristo, que já nos abençoou com algumas, poucas, não, com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Fala comigo: celestiais em Cristo Jesus. Então deixa eu te ensinar uma coisa: você já foi abençoado. Tudo que você vai precisar daqui a 2 anos já está lá. Tudo
Tudo que você vai precisar daqui a 40 anos já está lá. Porque a minha Bíblia está dizendo, não é se você orar, Deus vai te... Não, você já foi abençoado. Você precisa orar para elevar o teu homem carnal, para que ele possa se tornar um homem espiritual e ver as coisas como Deus enxerga. Fala comigo, regiões celestiais. Agora eu já entendi. Agora onde é que é essa região celestial? Onde fica essa região celestial? É interessante que Paulo também fala em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 a 4, ele fala assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Claro que ele estava falando dele. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus sabe. Eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso. Olha, ele já fala, ó, terceiro céu, ele dá o nome desse terceiro céu, o quê? Ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis. Fala comigo, ouviu. Que ao homem nem é lícito falar. Ou seja, o próprio Paulo está dizendo, vocês já são abençoados de toda sorte de bênção nas regiões espirituais. E essas regiões espirituais, a qual eu chamo de terceiro céu ou paraíso, eu já tive lá, não sei se em corpo, não sei se em espírito. E é interessante que a palavra terceiro céu, no original, no hebraico, está esferas celestiais. Ou seja, o mesmo Paulo falando terceiro céu, dizendo que essa esfera celestial é como um terceiro céu. Eu sei que você está acompanhando as notícias. Tem muita gente já com medo, guardando comida. O Walmart já está meio estranho. Trump está em guerra, o Irã está em guerra. Esses dias a Moana tá com a viagem marcada para a Itália. Ela falou, eu não sei que eu vou, porque talvez vai ter guerra. Eu falei, querido, o país que você mora está em guerra. Eu não sei se você sabe, você sabia? Você sabia? Nós estamos em guerra. A sorte é que a gente está muito longe, mas estamos em guerra. Mas o problema, irmão, é que Eliseu está nos ensinando que existe uma outra guerra, e que é de fato a única guerra que importa. Que essas guerras aqui, elas são apenas um teatro, uma encenação. O mesmo Paulo fala em Efésios 6,12. Ele fala, porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Aonde? No Irã, no Brasil, no debate. Não, nas regiões celestiais. Fala comigo, regiões celestiais. Olha o que Paulo está dizendo. Existe uma batalha real acontecendo. Essa que você vê aqui é reflexo. Aquela luta que você enfrenta aqui é reflexo. Irmão, nem toda afronta que você está passando é uma decisão errada que você tomou. Existe uma batalha espiritual acontecendo na sua vida. E muitas vezes você está lutando com as armas erradas, como quem bate no ar. O que Paulo está dizendo aqui é que aqui é onde está acontecendo a verdadeira guerra. E eu já falei numa pregação há muito tempo atrás. Tem gente que está na direita da política e acha que a guerra dele é contra a esquerda. Aí tem gente que está na esquerda e acha que a guerra dele é contra. Aí quem está no meio acha que ele está em guerra com todo mundo. Talvez você vai ficar chocado, mas Deus não é de direita, irmão, e nem é de esquerda, e nem está no meio. Porque só o religioso acha que Deus escolhe o lado dele. Quando Josué chegou na batalha para derrubar as muralhas de Jericó, ele estava passeando e encontrou um anjo. Ficou contente, imagino ele falando assim, opa, um anjo agora, vou aliciar para o meu lado. Eita rapaz, agora eu vou ter um bicho forte, guerreiro, monstruoso, um só vai matar 1000. E qual a pergunta dele? Vocês estão conosco ou contra nós? Qual é a resposta do anjo? Não. Irmão, quando eu li isso da primeira vez, eu fiz, esse anjo é meio autista. Eu estou te perguntando se tu é da direita ou da esquerda. Aí o anjo fala, não. O que é que o anjo fala? Eu vim em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que é que o anjo estava dizendo? A sua preocupação não deve ser no lado de quem Deus está, mas de quem decidiu o lado de Deus.
Porque Deus não tem um lado, irmão. Nessa guerra, nessa batalha que nós todos estamos, Deus não está dizendo assim, eu estou aqui. Não, irmão, a pergunta é, você está do lado de Deus nessa batalha? E Paulo está dizendo o quê? Que a nossa luta é contra quem? Principados. Fala comigo, principados. Tem gente que acha que principado é um dragão com 7 cabeças. Mas é interessante que a palavra principados no grego fala de arquitetos. Aqueles que desenham projetos arquitetônicos de palavras. Fala assim comigo, a minha guerra, a minha batalha é contra espíritos malignos que são arquitetos nas regiões celestiais. E esses arquitetos, eles têm projetos que desenham palavras. Por quê? Porque palavras modelam cultura, e cultura libera intervenção espiritual. Eu falei que eu ia aprofundar. Paulo está dizendo que a nossa batalha é lá em cima. Quantas vezes você já lidou com pensamentos que você não sabe de onde veio? Por isso que o mesmo Paulo falou, e eu levo cativo a obediência todo o meu pensamento à mente de Cristo. A mente de Cristo. O teu principal campo de batalha, irmão, não é contra o irmão que você não gosta, não é contra o teu concorrente na empresa, não. O teu principal campo de batalha é contra principados e potestades nas regiões celestiais, porque é lá, nas regiões celestiais, que Deus já te abençoou. Quem está entendendo, fala, estou entendendo. Agora uma pergunta que eu te faço, além das bênçãos, principados e potestades, anjos, o que é que tem mais nessas regiões celestiais? Há muito tempo atrás eu comecei a meditar no livro de Jeremias, e algo me intrigou numa palavra que Jeremias falou, Jeremias capítulo 23, versículo 18, e ele fala assim, porque quem esteve, fala comigo, no conselho do Senhor, e viu e ouviu a sua palavra. Jeremias 23, 18. Quem esteve atento à sua palavra e ouviu? Quem já leu essa passagem e entendeu que conselho é conselho? É um conselho que Deus está te dando. Sendo que quando você vai no original, querido, a palavra ali conselho está sod, da palavra hebraica sod, que significa concílio divino, ou corte suprema espiritual. Então eu vou traduzir no original hebraico como está escrito, porque quem esteve na corte suprema espiritual do Senhor e viu e ouviu a sua legislação e os seus decretos, quem esteve atento aos decretos e ouviu o que saiu da corte do Senhor. Jeremias está falando de um tipo de concílio divino. É interessante, Miqueias, que um teólogo presbiteriano, Michael Heisler, ele diz que esse conselho divino que Jeremias viu é nada mais, nada menos do que a corte celestial onde Yahvé governa o cosmos, com legislação e decretos. E é interessante que Salmos 82, 1 diz que Deus está aonde? Assentado no meio do seu conselho, governando entre os deuses. Nessa região celestial, irmão, além da tua bênção, além de principados e potestades, tinha algo que Eliseu sabia que tinha lá e o menino ainda não. Existe uma corte suprema, irmão. Falasse comigo, suprema corte. Eu sei que está um bafafá no Brasil, um auê no Brasil, todo mundo preocupado com a Suprema Corte. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Aquela corte não é suprema. De acordo com a minha Bíblia, existe uma Suprema Corte, da qual Jeremias, o profeta, está dizendo: quem esteve na Suprema Corte do Senhor e viu os seus decretos, as leis que ele está legislando, e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à palavra da Suprema Corte de Deus,
Eu sei que aqui todo mundo fica, meu Deus, o que é que a Suprema Corte está falando? No Brasil, o que é que a Suprema Corte está falando? Vai mudar a lei, vai entrar lei, vai mudar a lei, vai entrar lei. Não, isso é um pensamento ainda do moço carnal, olhando para um exército carnal. Mas Eliseu está te ensinando a subir na oração, para elevar os teus olhos, para ouvir o que de fato é uma sentença, o que de fato é um decreto. A gente fala como uma frase de efeito que parece que a gente decorou sem saber o que ela de fato é. O que Deus falou se cumprirá, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porque o que Deus fala eu creio, amém, amém? Você crê ou não crê? Por quê? É interessante acompanhar e ver que no meio da Polícia Federal tem gente que é pró e tem gente que é contra. Mas quando o decreto chega, Júnior, o que é que o policial tem que fazer? Obedecer. Nessa corte, aonde Deus governa o cosmos, aonde Eliseu está dizendo: ora, te eleva, sobe aqui para ver. Existem decretos, e todo decreto tem um tempo determinado para acontecer. Quem já leu o decreto? Todo decreto tem um tempo. O que Deus está dizendo aqui da corte suprema dele, é isso que ele está falando para Jeremias. Quem ouviu o meu conselho, quem já esteve na minha corte suprema, quem ouviu e viu a minha palavra. Ele não está falando de palavra rasa da terra, fingimento, mentira, coisa que Deus não falou, a gente está dizendo que ele falou. Mas sabe o que é interessante? Qual foi, André, a primeira ação clara dessa corte divina? A gente vai para o livro de Judas, capítulo 1, versículo 14, e fala assim: Enoque, que foi antes de Abraão, o sétimo depois de Adão, fala comigo, profetizou da vinda do Senhor, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Interessante que no original fala profetizou das regiões celestiais. Você está me entendendo? Que a primeira profecia, de forma clara e cronológica na Bíblia, não veio num culto, não veio numa live, mas veio numa corte divina, celeste. Por isso que a Bíblia diz: Enoque andava com Deus e Deus andava com ele. Você está me entendendo? Que a verdadeira profecia não é aquela que eu sinto, não é aquela que eu acho. Muitas vezes, irmão, todo ano, na virada do ano no Brasil, tem os cultos proféticos e fala: eu declaro, eu decreto. Quem já viu? Aí tem gente que se levanta do lado para dizer: eu recebo. Aí tem uns teólogos chatos que falam assim: não concordo, a gente não pode decretar nada. Depende. Esse decreto você ouviu porque queria agradar a multidão? Ou você já está numa dimensão que você habita no conselho de Deus e você viu e ouviu os seus decretos? Porque a primeira profecia, querida, ela foi liberada no concílio divino. Aí nesse mesmo contexto de concílio divino e de profecia, Jeremias 23:30, versículos à frente, olha o que é que Jeremias diz: por isso declara o Senhor. Deus declarando do conselho divino, da corte suprema dos anjos de Deus, da corte suprema que legisla toda a galáxia, todo o cosmos. Olha o que é que Deus está falando: eu estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. O que é que Deus está dizendo? Eu sei quem subiu aqui e ouviu o que a gente decretou na suprema corte do céu. E eu sei quem está pegando só quem ouviu e copiando, como um eco, como papagaio. É isso que Deus está falando. Então não tem problema em decretar, não tem problema em declarar, contanto que você não seja apenas um eco de alguém que subiu, viu e ouviu o verdadeiro juiz da galáxia, do cosmos, decretar e liberar. Você entende? Comigo, estou entendendo? Aí talvez a gente entende um pouco, irmão, o porquê do sofrimento. Talvez muitos de vocês estão sofrendo sem entender. A gente entende um pouco também do sofrimento, e a gente vê com os olhos espirituais, não com os olhos carnais mais o sofrimento.
Quando a gente vai para o livro de Jó, o livro mais temido da Bíblia, ninguém gosta de falar de Jó, ninguém gosta de orar Jó, ninguém gosta de ler sobre Jó. Mas os 2 primeiros capítulos do livro de Jó, irmão, é sobre o sofrimento de Jó. Mas olha o que ele fala no versículo 6, Jó capítulo 1, versículo 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor e o seu conselho, veio Satanás também entre eles. Filhos de Deus, no original está Beni Elohim, que significa, fala comigo, membros do conselho espiritual. Olha o que a Bíblia está dizendo. Antes de acontecer aquelas desgraças todas com Jó, dele perder filho, dele perder os bens, de ficar doente, leproso, a Bíblia diz que os Beni Elohim, os seres espirituais, membros do conselho da corte de Deus nas regiões celestiais, e Satanás foram perante Deus para falar de Jó. Eu não sei se você está entendendo, mas nenhum sofrimento na terra acontece sem antes ter passado por um diálogo na suprema corte do céu, analisando e ponderando. Vai até aqui, Satanás, toca nas finanças dele, toca na saúde dele, toca nos filhos dele, mas não mata o meu servo Jó. Aí você começa a enfrentar os seus sofrimentos de uma outra maneira, não mais com medo, mas sabendo que já foi analisado, já foi legislado. O grande juiz, o supremo juiz, o chefe da suprema corte celestial já ouviu os membros da corte, já ouviu até Satanás, porque até Satanás tem cadeira cativa na corte de Deus. Não se assusta. Aí Deus olhou, analisou, ok, toca aqui, toca ali, mas até aqui você não vai tocar. Por quê? Porque eu entendi, eu analisei, e a gente ponderou que esse sofrimento, ele vai entender que é um processo, querido. Nada escapa do controle do grande juiz da suprema corte de Deus. O teu sofrimento não é acaso, é uma decisão ponderada, analisada, investigada e com um propósito final. Porque no capítulo 42, versículo 5 de Jó, o que é que ele fala? Deus, perdi tudo, meus filhos, minhas posses, e tô leproso que nem a telha para de coçar. Mas antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas hoje, Deus, os meus olhos te veem. Você entende que o sofrimento tem uma causa? Você entende que Jó diminuiu o sofrimento quando passou a ver quem? Deus. Aí eu entendo aquela música que tá no trend aqui agora, né? Eu vou orar, eu vou orar. Como é que é o final dela? Eu vou orar. É. Você também sabe não, né? Esse aí tá orando muito, nem tá sabendo as músicas das trend. Obrigado. Amém. Eu vou orar. Porque quando eu oro, tu Se cantar vai ficar ruim. Fala, Deus canta. Por que Deus quer te revelar, irmão? Porque toda uma revelação carrega consigo a unção. Quando eu leio a Bíblia aqui, eu sou informado. Mas quando eu leio a Bíblia aqui, eu sou transformado. Porque o poder de Deus, ele te abençoa, mas a presença de Deus te transforma. Por isso que quando Pedro entendeu que Jesus era o Cristo, o que a Bíblia diz? Então tu és pedra. Porque a unção de Deus, irmão, ela só vem através de um canal que fala revelação. Fala comigo, revelação. Por isso que você precisa orar. Porque é só através da oração que você tem revelação. Então é só através da revelação
que você vai alcançar a unção, e só através da unção que você vai receber a sua verdadeira identidade. Deus não te usa para te emocionar não, querido, e nem te dá revelação para tu se achar revelandozinho. Não, é porque a revelação carrega uma unção que vai te ungir no teu propósito. Fala comigo, eu tenho uma identidade poderosa. Agora eu vou aumentar o teu superego. Achou para amassar aqui agora. Brincadeira. Calma, devagar, né, Alex? Brincadeira. Você precisa orar, irmão. Agora eu já entendi. A região celestial tem bênção. Fala comigo, bênção. Principado, potestade, Suprema Corte. O diabo também vai lá. E não é consumido não, tá? Agora, como é que eu entro nessa Suprema Corte? Um dia eu fui na corte para reclamar uma multa. Aí recebi um papelzinho, não pode ir de short, tem que ir de calça. Como é que eu entro nessa corte de Deus? Será que eu posso entrar? Ou é só para os membros da corte celestial? É só para os anjos, querubins, os apóstolos, Suprema Corte Apostólica, os semideuses do Brasil, dos Estados Unidos, né? Porque tem gente que não anda, flutua. Pastor, já que só é você que entra, porque é automático, irmão. O povo, quando está na dimensão da incredulidade, ele sempre vai pedir para Moisés falar com Deus e trazer a bênção dele. Sobe tu lá, Moisés. Sobe tu lá, pastor. Sobe tu lá, Miqueias. Libera uma canção para nós aí. Não, irmão. Como que eu entro nessa corte? Olha só, vou correr que eu estou perdendo tempo. Apocalipse 19, versículo 8. E fala assim, da igreja. E foi-lhe dada à igreja vestir linho fino. Fala comigo, linho fino. Puro e resplandecente. Porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Do que é que a igreja está vestida? Você pode estar com a roupa hoje, mas espiritualmente existe uma roupa sobre você agora. Aí quem está na região da incredulidade fala, ih, pastor está viajando. Não, irmão. Quem tem os olhos espirituais não crê no espelho, crê no que escuta. Você precisa abrir os seus ouvidos e os seus olhos espirituais. Espiritualmente você não está com a roupa que você está. Espiritualmente a minha Bíblia está dizendo que você está vestido de linho puro e resplandecente. Fala comigo, resplandecente. É interessante, Lili, que resplandecente vem da palavra grega lapron, que significa lâmpada com óleo queimando. Então eu vou traduzir, como é que você está vestido nas regiões celestiais, como é que você entra com seu traje de gala, nas regiões celestiais, onde você é abençoado, onde você batalha, onde você luta, onde você escuta o que Deus fala. Não é com a tua roupa aqui, não é com a Sara. Eu vou ler, foi dado lhe vestir de linho fino, puro, como a lâmpada com óleo queimando. Então você não chega lá, irmão, frio, você chega lá, qual é a sua veste? Vestido de fogo. É uma lâmpada com óleo queimando. É um linho puro, branco, mas lapron, está queimando como uma lâmpada. A roupa da corte celestial, irmão, é chama, é fogo. Por isso que Paulo fala em Hebreus 1,7, é que ele fala, e eu fiz dos anjos ventos e dos meus ministros lá paredes de fogo. Como é que você entra lá? Queimando, irmão. Por isso que qual é a mensagem de Jesus, Miqueias? A mensagem escatológica de Cristo em Mateus: ei, mantenha a tua lâmpada acesa, para quando o noivo voltar e te chamar para as cortes celestiais, você entre com linho fino, puro e queimando. Então nessa corte celestial, ninguém está olhando o teu pedigree, as suas insígnias,
as tuas marcas. Não, aquele ali tem tanto. Não, aquele ali pregou para tanto. Não, aquele ali, não, irmão. Na corte celestial, eles não veem como o homem vê. Eles olham com os olhos espirituais. Eles podem olhar para Naamã e falar: ok, é bonito por fora, mas tá podre por dentro. Mas eles podem olhar também para o menino que nem tem nome, na casa de Naamã, mas estava queimando. Você entende por que o Satanás quer esfriar a igreja? Você entende por que o Satanás te diminui tanto? Você entende porque você fica assim: por favor, diabo, larga do meu pé, larga da minha família. O que você quer que eu faça? Quem ora, fala comigo, quem ora não corre de gigante. Come ele como um pãozinho no café da manhã. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando você ora, você está pronto para a guerra, irmão, porque essas são as vestes. Agora, posso falar o que vai mexer mais ainda com você? Sabe o que é tão forte de Deus? Atos capítulo 10, versículo 30. Pedro vê um anjo. Aí olha como é que Pedro vê o anjo, irmão. E apresentou-se diante de mim um anjo com vestes resplandecentes. No original, um anjo com vestes lapron. Não é Zara, fala comigo, não é Zara. Lapron. Tá entendendo? Tá entendendo, Miquel? Tá entendendo, Brenda? Que Deus te vestiu igual Ele vestiu os anjos. Como é que Pedro viu um anjo? Vestido de roupas resplandecentes. Como é que Jesus vê a igreja? Vestida de roupas resplandecentes. Agora deixa eu te dizer, irmão, porque parece-me que de fato existe algo especial em você que os anjos não têm. Porque se eu tenho acesso a essas cortes espirituais e eu estou vestido de chama, eu também sou um ser espiritual. Porque Paulo diz que em Cristo nós somos nova criatura. E a nova criatura está assentada onde? E ali está, ele tem um assento, uma cadeira com Cristo nas regiões celestiais. Você tem acesso, eu tenho acesso. Por quê? Porque em Cristo nós nos tornamos agora não somente mais um homem carnal que tem idade, que perece, que precisa ir para academia, que precisa comer e beber, mas dentro de você também tem um ser espiritual. Por isso que Paulo fala: eu não sei se eu fui em corpo, eu não sei se eu fui em espírito, mas eu fui lá e eu ouvi o decreto do juiz. Agora posso te contar algo? Você é o único ser espiritual que Deus autorizou a ter um corpo. Você é o único ser espiritual que tem corpo. Por isso, irmão, você precisa entender que a tua patente não está na igreja que você vai, não está na quantidade do dízimo que você entrega, não está no quanto até você acha que você canta e derrama e se quebra aqui, porque não é sobre isso. Não, a tua patente, irmão, está no sangue de Jesus. E por que Ele derramou o sangue por você e não por anjos? Porque você é o único ser espiritual autorizado a ter corpo. Por isso que Jesus não derrama sangue por anjo, Ele derramou sangue por você, porque só você tem corpo e sangue. O que é que um demônio faz quando possui alguém? Ele entra porque ele não tem corpo. Por isso que quando Jesus tirou o demônio do gadareno, ele foi para os porcos. Mas você é o único que tem espírito e tem corpo. O que eu estou tentando te dizer? Ora, você está aqui, mas ao mesmo tempo você pode estar lá, acessando as coisas no reino espiritual. Era isso que Eliseu estava ensinando para aquele menino. Ei, o exército está aqui, mas se você abrir os teus olhos, você vai ver o exército que está lá conosco é muito maior, é muito mais forte, é muito mais poderoso. Você está entendendo, irmão? Deixa eu te fazer uma pergunta: anjo se multiplica? Anjo pode procriar? Não.
O que foi que Deus disse para Noé quando ele saiu da arca? Vão, multipliquem-se, povoem a terra. Você não está entendendo, querido? Você recebeu a mesma veste de anjo, com a autoridade de uma patente muito maior do que é o sangue de Cristo, sabe? E ainda com algo que os anjos não têm, que é a autorização do céu de se multiplicar, de criar filhos espirituais, de se multiplicar. Por isso que Paulo falava: eu gero em mim, Cristo em vós. Eu gero em mim, Cristo em vós. Agora, para encerrar, eu estou encerrando. Onde é que nasce a igreja? Mateus capítulo 16, versículo 16 diz: Simão Pedro respondeu e disse: Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, fala comigo, revelou, mas meu Pai que está nos céus. Fala comigo, céus, plural. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha o ambiente que a igreja nasce. É interessante que a palavra igreja aqui está no grego eclesia. Fala comigo, eclesia. Eclesia, tinha eclesia de Herodes, eclesia de Filipe. Toda cidade tinha uma eclesia. Você sabe o que era eclesia? Fala comigo, Suprema Corte. O que é que Jesus está dizendo? Vou ler de novo. A minha Suprema Corte será edificada sobre a revelação de quem eu sou, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Irmão, igreja não é um lugar onde a gente reúne 100 pessoas, a gente levanta a mão e dá glória a Deus. Isso é congregação. Mas igreja é onde eu e você entendemos quem somos, vestido como os anjos, andando na patente do sangue de Cristo. A gente se reúne num domingo, não mais para pedir por favor, Satanás, sai da minha casa, mas para declarar nas regiões celestiais que as portas do inferno não prevalecerão, e o que essa Suprema Corte da terra decretar na terra será ligado no céu. Você está me entendendo? Onde é que a gente está com Cristo? No céu. Não, mas eu estou aqui agora, Dallas. Meu corpo está aqui, mas em Cristo eu estou no céu. Que eu volto a te dizer, querido, a igreja não é um grupo, ela é uma corte celestial. Então, se eu entendo que a igreja é uma corte celestial, eu não vou avançar nas coisas debatendo com os debates da terra, mas eu vou decidir subir. Fala comigo através da oração, para que eu abra os meus olhos espirituais e perceba que eu já fui abençoado em Cristo, em todas as coisas, nas regiões celestiais. E tudo que eu preciso é orar para os meus olhos se abrirem, para eu acordar e entender que todas as minhas necessidades já foram supridas antes mesmo de eu nascer. Eu te pergunto então, por que você faz campanha? Por que você faz campanha? Não, pastor, eu vou fazer 40 dias aqui jejuando para obter lá o meu visto. Hein? Você percebe que é antibíblico? Não, irmão, você não faz campanha para obter algo. Você faz campanha para você sair da dimensão da incredulidade, saltar para a dimensão onde os céus habitam, e você ouvir quem viu e ouviu o que está no conselho do Senhor, para que você possa abrir os seus olhos e ver: opa, sempre esteve ali, estava toda hora ali. Então eu não jejuo para Deus mandar, eu jejuo para eu matar minha carne, para eu ver. É para você ver. Fica
de pé do seu lugar. Fala assim comigo, eu preciso ver. Me faz ver, Senhor. Fala comigo, me mostra o teu exército, Senhor. Posso ler só mais uma passagem? Obrigado. A irmã já está aqui em ponto de me dar um tiro. Você está com medo de alguma coisa ainda? Deixa eu ler só mais uma passagem. João capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Dia de escuridão, dia de densas trevas, dia de nuvens, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. Fala comigo, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois haverá, pelos anos adiante, geração em geração. Versículo 3. À frente deles vai fogo devorador, atrás deles chamas como de brasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. Versículo 4. Na sua aparência como de cavalos, carroças e cavaleiros, e assim correm. Versículo 5. Estrodeando como carros, vem saltando pelos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles temem todos os moradores da terra, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Versículo 8. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, e arremetem contra as lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam as cidades, correm pelos muros, sobem as casas pelas janelas, entram como ladrão. Diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, as estrelas retiram seu esplendor. Versículo 11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu exército, porque é poderoso quem executa a sua ordem nas regiões celestiais. Sim, grande é o Deus dos exércitos, quão temível Ele é. Quem poderá o suportar? Esse exército não é o diabo, irmão. Esse exército, ele se levanta com a trombeta que sai do conselho de Deus. Isso aqui é o exército de Deus. Porque temes? Porque ainda temes? Ó morte, porque ainda temes? Quem tem medo da morte, irmão, é porque nunca viu. Porque você teme? Esse exército, ele sempre esteve lá. E a minha Bíblia diz que Jesus voltará saltando sobre os montes. O general desse exército está saltando sobre os montes. Tocai a trombeta em Sião, e ouvi todos os moradores da terra. Mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Então, quando você chegar numa situação agora, querido, você não está só. Você não está só, você é muitos. Fala comigo, eu sou muitos. Pastor, que é isso? Você é quase legião. Não, irmão, o diabo só copia. Quando o diabo Jesus chegou para aquele endemoniado e falou assim: quem é você? Legião, significa muitos. Quando você se converte, irmão, o que é que a Bíblia diz? João capítulo 7, versículo 37. E um rio nascerá no seu interior.
E Apocalipse diz o quê? Que é a voz do Supremo Juiz, da Suprema Corte, que libera decretos e legisla o cosmos da terra. É como a voz de muitas águas. Você nunca está só quando você fala no nome de Deus. Quando você entender isso, você vai entender: não existe cidade ruim. Não, pastor, aquela cidade é ruim. Era até você chegar lá. Quando você entender isso, você vai dizer: não existe trabalho ruim, que não funciona. Era até você chegar lá. Quando você entender isso, você vai entender que não existe diagnóstico ruim. Era até você chegar lá. Por quê? Porque se não é um decreto liberado na Suprema Corte, quem ouviu e viu o conselho do Senhor, Paulo diz, palavras inefáveis, é um paraíso. Tem coisas que não podemos contar, falar. Sobe lá, igreja! Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. E fala para você no teu espírito, fala assim: Deus, abre os meus olhos espirituais. Eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. E Eliseu fez o que? Eliseu orou. Quando eu oro, me transforma. Quando eu oro, Deus me muda. Então eu vou orar, eu vou orar. Quando eu oro, tu abres pra mim. Quando eu oro, tu falas por mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostras o escondido pra mim. Hoje ninguém vai orar por você, é você que vai orar. Você vai orar por você. Então eu vou orar, me ajuda, eu vou. O que é que Paulo fala? Por que que vocês se achegam perante Deus com tanta timidez? Vou orar, porque quando eu oro, O teu corpo pode estar aqui, mas o teu espírito tem acesso a entrar na Suprema Corte de Deus com vestes resplandecentes. vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Oh, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas. Tem gente que está como Abraão. Deus está dizendo: eleva os teus olhos. Eu já falei, eleva os teus olhos. Eleva os teus olhos. A provisão já está lá amarrada do teu lado. Eleva os teus olhos. Não é estação de escassez, irmão. Você está numa estação de cegueira. Eu vou buscar, Eu vou buscar. eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Oh, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou E o
profeta Eliseu respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco, aquele exército poderoso, incontável. Senhor, abre os olhos do povo aqui hoje para que eles vejam. A minha oração hoje não é para que Deus te abençoe, é para que você veja. Porque não existe nada que Deus possa te abençoar que Ele já não te abençoou em Cristo nas regiões celestiais. Então seu pedido não é: Deus, eu quero isso, não. Deus, me faz ver. Porque você só acessa o que vê, irmão. Vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Entra nessa nova dimensão que Deus está te chamando hoje. Eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. E deixa eu te dar um conselho, tá? Eu vou buscar, porque quando eu busco, Muitas pessoas acham que quanto mais perto de Deus você está, mais arrepio, mais choque, mais eu não sei o que você vai achar que você vai sentir. Não, irmão, isso quem dá é o poder de Deus. A Bíblia diz que quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, fala comigo, havia silêncio, trevas. Não tinha sentimento nenhum, irmão. Não tinha sensação nenhuma. Talvez você esteja nesse lugar. Pastor, não estou ouvindo nada, e nem estou vendo nada, e nem sentindo nada. Deixa eu te dizer, quanto mais próximo dele, menos emoções. E mais orações jurídicas. Fala comigo, eu vou precisar orar juridicamente. Se você entender, irmão, quem você é, se você entender quem você é, você jamais vai mendigar por nada. Nada. Você jamais vai voltar no culto no próximo domingo vindo buscar a Deus. Não, você veio aqui trazer Deus e falar dos seus decretos. Você não é mais uma cópia, mais um eco que só copia, que só papagaio de profeta. Não, você veio liberar decretos. Quem ouviu? Quem viu os decretos do Senhor? É esse tipo de igreja que Deus está procurando na América. É esse tipo de igreja que Deus está procurando no Brasil. Não é uma igreja que vem para levantar as mãos. Não, é uma igreja que fala assim: eu vim de lá, com vestes como chama de fogo, e eu ouvi o decreto do grande juiz. Não é Alexandre de Moraes, é Yahweh. Esse quando fala, não tem como não cumprir, não tem como voltar atrás. Yahweh. Pai, libera entendimento. Por isso que eu entendo, irmão, semana passada foi tanto fogo, foi tanta coisa, mas hoje eu acho que hoje Deus não quer te dar emoção. Deus quer te dar entendimento. Você só precisa de mim até você entender, para chegar no lugar onde todo pastor aponta. Sabe o que a gente ainda precisa, irmão? De curandeiro, de adivinho, profeta de estimação. Que você ainda está na dimensão da incredulidade. Você precisa que alguém te diga o que fazer e o que não fazer. Quem viu e quem ouviu o decreto do Senhor? Sobe lá, irmão. Não tem pedágio. Fala comigo, não tem pedágio. Não tem campanha. Porque você já tem no teu sangue o DNA de Cristo. Pai, obrigado por essa noite. Se algo que eu falei não vem de ti, Pai, leva para o mar do esquecimento. Mas, Pai, se algo que eu falei condiz com os seus decretos que saem do seu concílio celestial, e
Ensina esses irmãos aqui hoje a fazerem orações não somente emocionadas, mas orações jurídicas. Abre os olhos do teu povo para que eles vejam. Assim como Eliseu orou, eu oro, Pai, abre os seus olhos. Abre os olhos deles. Abre os olhos deles. No nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Semana que vem, mesmo horário, mesmo local. Tenha uma boa semana. Aproveita o teu Spring Break.